São muitas as reclamações, e talvez você que está nos assistindo agora também já reclamou disso. Saiu para fazer o seu passeio ou, quem sabe, o seu trabalho, e daqui a pouco, quando viu, tem alguém com autopropelido passando pela direita, passando pela esquerda, ou até mesmo na calçada, caminhando a pé. Muitas vezes, quando você vê, cruza um autopropelido, um ciclomotor, e aí isso não pode. Tem uma série de regramentos, e nós chamamos aqui o diretor-presidente da ABC Trânsito, o coronel Evaldo Hoffmann, para falar. Por quê? Porque a fiscalização desses autopropelidos e ciclomotores, a partir de agora, terá um acréscimo maior, ou seja, vamos coibir esse tipo de irregularidade que tem acontecido. São muitas as reclamações. Coronel Evaldo Hoffmann, é um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde. Os autopropelidos têm sido uma preocupação para o senhor, né? Também para as autoridades que trabalham nessa área. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todo mundo que está de casa, né? Que está assistindo o TVC News. Saul, dizer assim, é uma preocupação muito grande da prefeita Juliana Pavan com relação à circulação desses equipamentos em Balneário Camboriú. A prefeita, ela não é contra a micromobilidade. O que nós estamos fazendo é o regramento. Existe uma lei municipal que nós fomos pioneiros no estado regulamentando o uso. Depois, isso foi em janeiro de 2025, em agosto de 2025, a prefeita edita um novo decreto fazendo a regulamentação da lei. Nós estamos hoje, né, atendendo até uma requisição do Ministério Público, Saul, com relação à fiscalização do uso do capacete e da idade, porém a circulação ela não pode ser deixada no segundo plano. Então, transitou de forma agressiva entre os veículos, transitou pela calçada, em cima do passeio, furou sinal vermelho, nós vamos aplicar o que determina o Código de Trânsito Brasileiro lá no artigo 255, que é a condução agressiva, e nós vamos remover esse equipamento para o pátio. Certo. No caso de remoção, como é que as pessoas podem fazer, os responsáveis, os pais é que fazem essa retirada, qual é a situação para retirar? Bom, acontecendo a remoção, ele vai receber uma multa de postura, ele deve procurar lá o setor de liberação de veículos apreendidos lá no BC Trânsito para poder fazer a liberação do seu equipamento. Lembrando que o responsável pelo equipamento, com nota fiscal do equipamento, ele estará autorizado a retirar o equipamento lá do pátio de veículos apreendidos. Tá. Será só apreensão ou apreensão seguida de multa? A multa ela é de postura, ela vai estar no CPF do responsável pela infração e ela daí vai lá para a Secretaria da Fazenda, onde será gerado um boleto e pago pelo infrator. Bom, comandante, a gente viu que logo que foi lançado o decreto e as instruções aconteceram, parece que o pessoal deu uma maneirada, começou a trafegar com cuidado. Agora parece que depois de um tempo as pessoas relaxaram. Isso foi uma impressão nossa ou vocês da ABC Trânsito também têm sentido isso? Bom, a quantidade de veículos que circulam na nossa cidade ela é muito alta, né, Saul? Então, nós sentimos, né, o aumento, o incremento desses equipamentos na via pública e, obviamente, né, por adolescentes de tenra idade fazendo uso de forma indevida desse equipamento. Eu vindo para cá, nesse exato momento aqui, trafegando pela Terceira Avenida, vi um adolescente de 14 anos furando o sinal vermelho entre na Terceira Avenida, na esquina com a 2000. Então, esse é um comportamento que ele causa risco a quem está transitando, às vezes o pedestre, às vezes o outro motorista, ou até mesmo ele, né, que pela tenra idade não tem as regras de circulação de trânsito como um adulto, que passou por todo um treinamento numa autoescola, que está fazendo a circulação do seu veículo no dia a dia no trânsito aqui de Balneário Camboriú. Bom, Coronel Evaldo, não seria o caso de fazer uma campanha de comunicação com os pais, conscientizando os pais de que, na verdade, quando você libera, está colocando em risco não só o seu filho, mas as outras pessoas também? Cara, perfeita a tua colocação, Saul, muito perfeita a colocação, dizendo que a gente fez exatamente no ano passado mais de 3.000 abordagens educativas em toda a cidade de Balneário Camboriú. Nós fomos nas escolas, nas principais escolas da rede pública e da rede particular, onde tem uma maior incidência desse equipamento aqui em Balneário Camboriú, onde a gente fez todo um trabalho de conscientização. Então, a gente está aí há 1 ano e 3 meses fazendo um trabalho de conscientização na cidade, as pessoas estão informadas, as legislações existem, a imprensa deu ampla divulgação a tudo, e agora na parte da condução agressiva, o que nós estamos fazendo, Saul, é
salvaguardar a integridade física de quem transita por Balneário Camboriú, quer seja ele pedestre ou até mesmo outro integrante do trânsito, com relação a esse uso de forma irregular. Repito, o município de Balneário Camboriú não é contra a micromobilidade, nós só queremos disciplinar o uso. Nós entendemos que esse equipamento ele é fundamental, ele é importante para gerar mobilidade na nossa cidade, porém, ele precisa ser utilizado com bastante cautela e, acima de tudo, respeitando o que determina a legislação. Bom, comandante, vamos lá, vamos reforçar aqui, vamos fazer um reforço sobre os regramentos. Autopropelidos, como que eles têm que se comportar no trânsito? Bom, autopropelido. Se tem ciclofaixa, ele deve transitar na ciclofaixa, Saul, com velocidade máxima de até 6 km por hora. Se não tem ciclofaixa, ele tem que seguir o fluxo de trânsito bem apoiado à direita na via pública, igual uma bicicleta, certo? Se não tem ciclofaixa, o que ele não pode fazer é transitar sobre calçada ou sobre passeio. O passeio e a calçada, Saul, ele é destinado ao pedestre ou para quem tem a mobilidade reduzida. Cadeira de roda, triciclo com velocidade máxima de 6 km por hora. De 6 km por hora. Então, tendo ciclofaixa, transito pela ciclofaixa. Não tendo ciclofaixa, sigo o fluxo de trânsito apoiado do lado direito da via. Bom, vamos aproveitar então já orientar os demais, né? Vamos aproveitar já que o senhor está fazendo uma sessão aqui, relembrando, né, essas regras importantes que estão sendo aplicadas. Como o senhor falou, a micromobilidade não tem como voltar atrás, ou seja, só vai crescer. Ela é extremamente importante, a gente só quer regrar, né? E ainda tem um outro equipamento, que é o ciclomotor. Daí o ciclomotor, Saul, ele tem um regramento que já veio lá de 2023, de julho de 2023. Todo equipamento que tem mais de 1,30 entre eixos, mais de 70 centímetros de largura, mais de 1.000 watts de potência, ou que ultrapasse os 32 km por hora, esse equipamento ele é equiparado a uma motocicleta. Se ele é uma motocicleta, tem que ter CNH, ou seja, eu vou ter que ter mais de 18 anos e vou ter que fazer a Carteira Nacional de Habilitação da categoria A, eu vou ter que emplacar, vou ter que usar todos os equipamentos de uso obrigatório igual a uma motocicleta. Bom, é importante que os pais que nesse momento estão nos assistindo orientem bem os seus filhos com relação a essas regras que são importantes, inclusive por força de um decreto que está em vigor aqui em Balneário Camboriú. Comandante, fica à vontade para orientar mais uma vez, ou a falar inclusive, porque tem pais que estão com os filhos agora nesse momento do almoço. A tua fala, esse teu gancho aqui é extremamente importante. Eu já vou alertar os pais, né, pedindo a conscientização dos pais nesse sentido. Poxa, a gente tem visto um número desenfreado desses equipamentos, principalmente saindo das unidades escolares aqui de Balneário Camboriú. Termina a aula, Saul, o pessoal tem saído em alta velocidade, circulando no meio dos carros. O pai que ama seu filho, ele tem que orientar o seu filho com relação ao uso desse equipamento. A gente sabe que é importante, mas se a gente pegar aqui na Avenida do Estado, agora nós vamos ver um sem número desses equipamentos circulando. Qual que é a nossa grande dificuldade? Muitas vezes vou fazer uma abordagem com muita cautela, porque o adolescente ele não tem essa experiência de ser abordado, né, por um agente de trânsito. Então a gente tem utilizado muita cautela nessa abordagem para que a gente também não gere um risco desnecessário para esse adolescente. Então, pai, por gentileza, a fala do Saul foi extremamente pertinente. Com muita responsabilidade, ajude a educar seu filho na utilização desse equipamento que é importante para a cidade, porém o uso dele de forma irregular está trazendo um risco danado para a saúde de seu filho. Muito bem. Coronel Evaldo Hoffmann, fique à vontade sempre que necessário para orientar os pais, orientar as pessoas e bater, né? Porque isso aqui parece que tem que ser tipo assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, para que, principalmente, a segurança dos filhos, das crianças, e a gente vê muitas famílias inteiras em cima desses autopropelidos, correndo um risco. Muito obrigado pela sua presença aqui e uma boa tarde. Obrigado a todos de casa, eu estarei sempre à disposição, sempre que me chamar eu estaria à disposição. Tá certo, muito obrigado. Olha, obra de macrodrenagem liga importantes vias à Praia Central de Balneário Camboriú, vamos acompanhar. A macrodrenagem de Balneário Camboriú avança com a instalação de grandes túneis de concreto sobre as ruas centrais.
O processo consiste em abrir valas profundas para interligar a Avenida Atlântica ao Canal do Marambaia. Essa nova rede integrada vai agilizar o escoamento das chuvas, evitando os antigos pontos de alagamento no coração da cidade. A logística é complexa, porque cada rua interditada funciona como uma peça de quebra-cabeça. Depois das intervenções nas ruas 1301 e 1901, os trabalhos agora se concentram na rua 1001. Mas o cronograma não para por aqui. As próximas etapas prevêem intervenções pesadas nas ruas 51 e 1400. Na prática, a cidade está sendo aberta para que todo o fluxo que vinha dos bairros encontre um caminho direto até o mar. Na faixa de areia da Praia Central, o sistema ganha um reforço: os extravasores de emergência. Essas estruturas funcionam como válvulas de segurança em dias de chuvas extremas, caso as galerias principais fiquem saturadas. Esses dispositivos entram em operação automaticamente para aliviar a pressão do sistema e evitar que a água retorne para as ruas. É um trabalho que altera a paisagem da praia e principalmente a rotina de quem vive ao redor dos canteiros de obra. O povo tem que ter um pouco mais de paciência, que isso vai terminar e eles têm que aproveitar o tempo bom, porque devido ao mau tempo no final do ano passado, não terminaram. Então agora estão aproveitando e quanto mais rápido fizerem, melhor para nós. Nas próximas semanas, o foco se volta para a Rua 51, onde novas reuniões entre a Prefeitura e a comunidade devem alinhar o cronograma de trabalho. Olha, nessa quinta-feira, a Bianca Robles já está aqui na tela da TVC para trazer as suas informações detalhadas. Estou vendo que você está na frente aí do Centro Educacional Municipal, vereador Santa Bianca Robles. Exatamente, Saul, porque a Prefeitura está fazendo um novo chamamento para uma nova empresa realizar as reformas nas unidades escolares aqui do município. Essa medida está sendo necessária após o rompimento do contrato com a empresa que venceu a licitação para a reforma também dos telhados, mas também da instalação elétrica dos centros educacionais municipais. E essa mesma empresa também venceu a licitação para as reformas nos núcleos de educação infantil e até o momento só havia iniciado em uma unidade escolar. Então, a Prefeitura está fazendo esse novo chamamento e também, além do rompimento do contrato, está sendo feito também foi instaurado um processo administrativo contra a empresa. E todo esse processo é referente ao pregão eletrônico número 83 de 2025, lotes 1 e 2, relativo às reformas do Centro Ariribá, o sem Presidente Médici, sem Vereador Santa e sem Tomás Francisco Garcia. E claro que o novo valor do contrato vai ser atualizado após um levantamento técnico dos serviços que restam em aberto para ser executados. Saúl. Tá certo, Bianca Robles, muito obrigado pelas informações. Uma boa quinta-feira para você, Bianca. Muito obrigado, Saúl. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Não entregaram e não fizeram como deveriam, obviamente tem que chamar outra empresa e essa descartada. Aliás, deveria ficar uma marca, né? Não fez. Disse que ia fazer, venceu a licitação, mas não fez. A gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, servidores de Florianópolis iniciam paralisação por tempo indeterminado. Começou hoje, quinta-feira, e ainda a audiência pública debate enfrentamento com relação ao caso de feminicídio em Camboriú. E, é claro, a previsão do tempo, depois do intervalo.